Agradecendo desde já você, internauta, que nos acompanha, dizer que é motivo de prestígio e honra ter a sua companhia em mais uma edição do programa BR 360. Aproveite e compartilhe. Avisa a todos os teus amigos que começou mais uma edição do BR 360, agradecendo desde já. E você acompanha ao vivo o programa de hoje através do Facebook e do canal do YouTube do portal BR 104. Então, a você, internauta, desde já o nosso agradecimento. Como sempre fazemos todas as quintas, estamos recebendo os principais nomes da política do estado de Alagoas. Hoje, no centro do debate, o ex-vice-prefeito de União dos Palmares e candidato a deputado estadual, Zé Alfredo. E a você, internauta que está acompanhando, a gente sempre incentiva para estar atento às respostas, aos questionamentos que serão feitos na noite de hoje. Estamos diante de uma eleição e nada mais justo do que o eleitor estar avaliando os candidatos. Essa tem sido a nossa proposta, a nossa intenção, sempre que trazemos algum convidado que faz parte da política do estado de Alagoas. Para você, eleitor, fazer a sua avaliação. Então, desde já, o nosso agradecimento pela companhia na noite de hoje. Vamos juntos em mais uma edição do BR 360. Ao meu lado, tenho a honra de dividir a bancada do programa hoje com o advogado Paulão. Boa noite, Paulão. Seja bem-vindo. Boa noite, Antônio. Boa noite, José Alfredo. Boa noite, nosso colega Anderson. Boa noite, professor Maurinho. Boa noite, internautas. Boa noite, Zé Alfredo. Tenho a honra também de dividir a bancada do BR 360 com o advogado e conselheiro tutelar aqui de União dos Palmares, Anderson. Boa noite, Anderson. Seja bem-vindo. Boa noite, Antônio. É sempre um coração cheio de gratidão que, mais uma vez, e nessa noite a gente se faz presente aqui, aos amigos Paulão e Nivaldo. E ter o Zé aqui é sempre muito importante termos pessoas do nosso município para discutir a política do Estado e não se furtando da política do município. Completando a bancada hoje de entrevistadores, o professor, empresário e radialista Nivaldo Marinho. Boa noite, Nivaldo. Uma honra ter a sua presença aqui essa noite. Muito bem, boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem aqui no BR-104. É sempre motivo de honra, satisfação estar aqui presente, né? Fazendo parte desse quadro cívico. Hoje conversando com o Zé Alfredo, né? Lá do Anderson, Paulão e você, Antônio, que dispensa comentário, né? Sei que sempre é motivo de honra dividir a mesa com você. Então a todos, boa noite. Deus abençoe a todos, que temos uma ótima entrevista. Mais uma vez o nosso agradecimento aos nossos entrevistadores, agradecer também a toda a equipe que acompanha o candidato a deputado estadual Zé Alfredo e agradecer, Zé Alfredo, por sua presença aqui no BR 360. É sempre uma honra ter a sua presença, conversar e conhecer um pouco mais do pensamento, inclusive diante de um pleito eleitoral em que está candidato a deputado estadual. Seja bem-vindo. Obrigado, Anderson. Obrigado, doutor Paulo, doutor Anderson, professor Nivaldo Marinho e a todos os nossos ouvintes, né? Momento importante para a gente trazer esclarecimentos. A gente sabe que política é a arte que faz tudo acontecer, tanto para o bem quanto para o mal. E esse é o momento das discussões. É o momento da escolha do voto, é o momento que você conhece o candidato, você conhece as propostas, você fica sabendo mais ou menos como errar menos. Porque tem muita propaganda, muita persuasão aí em jogo, campanha caríssima que a gente vê nas ruas e que até assusta. Você vê o volume de marqueteiros andando aqui na cidade, aquelas caminhonetas, carros importados, e a gente fica pensando, meu Deus, e vai sobrar o que para o povo na hora dessa? Mas a gente está aqui para trazer esclarecimentos, agradecendo sempre a Deus que dá essa oportunidade a gente. Estou à disposição. Gostaria também de registrar e agradecer a presença de todos que acompanham o Zé Alfredo e dizer a você, internauta, que compartilhe. Iniciamos mais uma edição do programa BR 360. Zé Alfredo, nós estamos diante, os palmarinos, diante da privatização do SAAI. Os próximos dias, 1º de outubro, é a data marcada. Um dia antes do dia da eleição está marcado para a empresa que conseguiu a concessão do SAAI estar comandando o SAAI de União dos Palmares. Hoje a realidade em muitos bairros é falta de água. Inclusive você tem sido elogiado por ter construído um chafariz lá no Nova Esperança. Qual é a avaliação que o candidato a deputado estadual Zé Alfredo faz deste fato, dessa concessão do SAAI de União dos Palmares? De tristeza, de indignação. Hoje a União vive a procissão da lata d'água na cabeça. Parece que a gente regrediu ao século XIX, onde as pessoas, para ter água dentro de casa, tinham a necessidade de ir até o rio. Uma lata, encher a lata d'água, botar na cabeça e ir até a sua residência. É lamentável o ponto que chegou a situação do SAAI. A gente sabe que a autarquia não passava bons momentos, a gente lembra mesmo aquela denúncia dos 6 milhões de desvios, que saiu da própria boca do SAAI, como se diz,
e que não se chegou assim, a evolução para tratar a coisa pública com merecimento, com devido respeito. Chegou o ponto até de vender água, ou seja, primeiro quebraram o SAI, depois venderam o SAI, e a população agora está sem o SAI e está sem o dinheiro que chegou, que ninguém sabe o que vai ser feito desse dinheiro. Então, Paulão. é lamentável o que está acontecendo. Vou fazer uma correção. Dia 3. Dia 3. E outra correção, o Zé Alfredo pautou aqui. Sobre aquela, Chegue mais próximo, Paulão. sobre do aquela denúncia microfone. dos 6 milhões. Foi um erro lá no portal de transparência. E logo mais foi corrigido. Houve realmente um superfaturamento no portal de transparência. E após a gente fazer uma auditoria interna e com o Austin, o que é o responsável pelo portal, houve uma correção. Nada mais explicar isso aqui. Zé Alfredo, vamos pautar um pouco a política local. Você falou que em União dos Palmares há vários candidatos. E você, como candidato interno, como você pretende ser esse boi desgarrado para se destacar? Porque realmente o poder aquisitivo está muito grande aqui em União. Eu vi hoje na avenida, parecia um desfile de bandeiras e estava lá o Zé Alfredo, aquele único. E como é que você pretende se destacar no meio desses esse grande poder aquisitivo dos outros candidatos? A gente se sente como Davi diante de Golias, né? A gente fica muito, assim, preocupado, pensando que estratégia a gente vai usar para a gente vencer esse poder econômico. Mas eu acredito que hoje um político, para se estabelecer e ele ser, assim, transformado em um político, ele precisa ter prestação de serviço. Isso o Zé Alfredo tem. Na cidade de União dos Palmares, eu acho que a gente precisa que o eleitor ele se emancipe politicamente. A gente tem um colégio eleitoral aqui de mais de 45 mil votos. A minha eleição depende praticamente de 20 mil votos. Essa é a conta que a gente faz. A gente sabe que na eleição anterior houve candidato que foi eleito deputado estadual até com 15 mil votos. Há quem diga, até internamente do meu partido, que o número seja menor que esse. Então eu acredito que a população de União dos Palmares, pela prestação de serviço, por conhecer o Zé Alfredo, eu acho que a gente sai na frente de muitos deles. E se o pessoal acordar, a gente vai retomar a cadeira que um dia já foi de Dr. Manuel Gomes de Barros, doutora Afrônia Vegete, Nelito Gomes de Barros, e que a gente viu que naquela época a União dos Palmares tinha um certo brilho, tinha um certo desenvolvimento. A gente se destacava ainda como uma região polo. E hoje a gente vem perdendo espaço, e espaço principalmente a nossa irmã vizinha aqui, Murici. A gente sabe que a gente vem perdendo todas as possibilidades de chegadas de empresa por conta de uma legislação que prejudica não só a União dos Palmares, mas as demais cidades que não pertencem à área metropolitana de Maceió. Então é importante a geração de emprego, a gente ter um político que ele tenha um conhecimento da causa e saber como vai trabalhar para tentar resolver esses problemas. Porque não adianta você ser um candidato por ser um candidato se eu não tiver essas condições para que eu pudesse trabalhar e trazer desenvolvimento para a minha cidade, eu não sairia candidato. Eu relutei bastante em sair candidato. Queria muito que o pessoal do meu partido, que eu fosse candidato a deputado federal, mas eu sei a dificuldade que é você se eleger como deputado federal, você precisa praticamente de 80 a 100 mil votos, e a gente sabe que eu não tenho um colégio eleitoral para isso. Então, como deputado estadual, a gente pode, sim, sair eleito apenas com os votos de União dos Palmares. É assim, e lutando, caminhando, batendo porta a porta, levando propostas, conversando, alertando a população para esse grande momento. O momento da mãe de família, o momento do aluno, do pai de família desempregado, do desamparado, daquele que realmente precisa de uma mão forte do Estado. É importante. Então, é importante a gente entender de que União dos Palmares é a 4ª maior cidade do estado de Alagoas. A gente tem 27 vagas na Assembleia Legislativa. E nenhuma vaga dessa é preenchida com União dos Palmares há praticamente 16 anos. Então já está na hora do palmarino acordar. Parar com esse negócio de achar que os de casa não têm capacidade. Tem capacidade, sim. A gente tem capacidade tanto moral como educacional. É importante a gente entender isso. Zé, a política ela é feita de uma série de acontecimentos, tanto do passado quanto do presente. A prefeitura sempre foi a menina dos olhos de muitos políticos aqui em União. Nós tivemos 2 cenários em que quem estava no poder, de algum modo, perdeu a eleição.
Kio apoiou o Mano perdeu para Beto. Eduardo perdeu para Kio e você como vice. Daí, esse ano de 2020, o cenário mudou. Aliás, o ano agora de 2018, Kio ganha a eleição, né? E muitos bastidores ou fala de populares dizem que a sua separação da oposição, digamos assim, ou o seu lançamento da candidatura fez com que Kio ganhasse essa eleição. Essas falas, esses comentários, o que você tem a falar a respeito disso? E como é que você analisa hoje a oposição em União dos Palmares? Na verdade, a oposição separou, acho que pelo egoísmo deles. A gente perdeu oposição, eu digo eu tratando como oposição. A gente perdeu para a gente mesmo. A gente perdeu para a vaidade, para o egoísmo, pela falta de sinceridade. Então, havia um questionamento jurídico com relação ao deferimento do meu registro de candidatura. E aí o que acontece? No meio jurídico, muitos afirmavam que eu não conseguiria esse deferimento. Muitos diziam que eu não conseguia. E isso não empataria que a oposição tivesse desunida. Porque, no momento, então, o Zé Alfredo despontava nas pesquisas como líder absoluto. Mas a oposição nunca quis. O Zé Alfredo, como candidato, sempre dizia no grupo das reuniões se o Zé Alfredo ia o processo, o Zé Alfredo ia o processo. E aí a oposição, no egoísmo dela, quis que eu desistisse da minha candidatura antes do veredito final. O Zé Alfredo tem o seguinte lema: lutar sempre, desistir jamais, cara. Vencer talvez. Fui para uma vitória, fui para uma eleição dando o melhor de mim, para ganhar a eleição. Fui o último candidato a ter o registro de candidatura liberado pelo Tribunal Eleitoral. Então, o que acontece? A separação não partiu do Zé Alfredo. Porque se eles quisessem realmente estar com o Zé Alfredo, eles estariam até o momento final, quando eles encontrassem a negativa do tribunal, a gente lançaria uma chapa todo mundo unido com a oposição. Mas eu acredito que tinha, talvez no meio deles, alguém que sabedor da informação que o Zé Alfredo vai vencer o processo eleitoral dele. Porque eu tinha o direito ao meu favor. Eu não fui citado. Olha, o direito está ao meu favor. O negócio foi tão violento que eu tive que contratar uma advogada em Brasília, doutora Maria Cláudia Bucaneri. Ela hoje é ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. Titular, Zé. É titular agora? Pronto. Gabaritada, custo financeiro alto, porque eu não tive advogados aqui no estado de Alagoas que quisessem pegar a minha causa. Entenda a gravidade. E ela disse: Alfredo, você vai levar pancada na primeira, na segunda, mas a última decisão vai ser favorável a você. Porque o seu problema lá é político, ele não é jurídico. E aí assim aconteceu. Faltando 20 dias para a eleição, eu tive o deferimento do registro da minha candidatura. Aí fui para a eleição, quero agradecer ao Dodge Prachetes, que foi o único que acreditou no Zé Alfredo até o final e ficou comigo. E aí a gente montou uma chapa e fomos à luta. Nós fomos à luta. E aí o que acontece? Tivemos praticamente a metade dos votos do prefeito. Agora, o prefeito que estava com o governo do estado na mão, mais 4 anos de prefeito na mão, estava com todos os recursos do Covid na mão, ou seja, ele tinha tudo para ganhar a eleição de uma forma de uma diferença bem mais elevada, e apenas conseguiu botar o dobro, sem nenhum emprego público. Então, me senti vitorioso. Eu apenas com 11 candidatos a vereador, e o prefeito tinha 116 candidatos a vereadores do lado dele, 116. Candidato a vereador do lado do prefeito com 1.400 votos, 1.300, 1.200, 1.700, 800. E os meus eleitores todos somaram apenas 800 votos, inclusive com os votos de Ricardo Prachetes. A gente tem, não vou falar mais aqui para não falar bobagem. Mas, enfim, o meu grupo político, meus vereadores somaram apenas 800 votos, mas eu tive 6.000 votos praticamente. Quer dizer, o Zé Alfredo teve voto. Há quem queira menosprezar o Zé Alfredo, mas tudo bem. Graças a Deus, o Zé Alfredo é um empresário, não vive de política, não precisa do vexame de estar se corrompendo, de estar mudando o seu jeito de ser, entendendo? Então foi isso. A eleição foi dura, foi parelha. A gente tem uma eleição difícil agora em 2022. A eleição é difícil. O prefeito atual, ele não é mais candidato. Vai passar o bastão para alguém. Eu não sei como é que a oposição vai se comportar. Eu não sei. Porque eu pedi o apoio da oposição para a minha candidatura. Mas aí a vaidade é muito grande, a nossa oposição. São pessoas que têm independência financeira, independência econômica, independência política, e que optaram em seguir seus pensamentos. Lógico, tem que respeitá-los. Assim como eu também tenho que respeitar Zé Alfredo.
Zé. E aí eu não sei como é que vai ser, mas vamos Não, caminhando. vamos só pra pedir gente. Vaidade ou Só pra Silmira? gente É? seguir. Vaidade ou Silmira? Eu acho que é mais vaidade, assim, de não aceitar um grupo político diferente que talvez não seja subserviente ao que eles querem. Esse é o grande negócio. Professor Nivaldo Marinho. Muito bem, Zé. A gente tem um outro viés também de informações. Ponto e vírgula. E eu gostaria de aproveitar aqui para você poder tirar algumas dúvidas, né? É fato que você era o principal opositor, né, e concorrente de Kio. E a gente sabe que o prefeito lutou o quanto pôde para manter você afastado, para não ser candidato. Mas sabe-se também que depois ele percebeu, com números, que era mais ele se permitisse ser um candidato. Há quem tem esse pensamento que você, como candidato, dividiria a oposição e ficaria mais fácil para ele. E é fato também, gostaria que você confirmasse se é verdadeiro ou não, se de fato é fato ou é fake, que você teve uma reunião com o grupo de Manuel Gomes de Barros e ali, para decidir quem de fato ia ser cabeça, ele propôs uma pesquisa. E nessa pesquisa, quem saísse na frente colocaria o nome. Você, de fato, teve essa reunião com o ex-governador Manuel Gomes de Barros? Foi proposta esta intenção de fazer a pesquisa? Você acatou isso ou não? Foi embora? Não. Tivemos duas reuniões. Eu, Dr. Prachedes e Dr. Manuel Gomes de Barros. Uma pena o Sebastião não ter ido para a reunião. O Sebastião não foi para nenhuma reunião. O Dr. Mano estava falando que representava o grupo, mas o candidato era Sebastião. Na verdade, aconteceu essa celeuma toda, mas eu não acredito que o Kio tenha tido interferência na decisão final do Tribunal Eleitoral. Talvez ele tenha participado de alguma coisa antes, quando da não prestação de contas, porque o partido político que eu estava era ligado ao governador Renan Filho, e dessa forma não apresentaram as minhas contas. Talvez ele tenha agido nos bastidores por aí, mas no tribunal eu acredito que ele não mexeu. A gente venceu o processo porque tem que vencê-lo mesmo, lógico. Naquela fase, já seria bom e interessante para o Kio que realmente o Zé Alfredo tivesse o registro de candidatura deferido, tivesse ok para participar. E dessa forma, ele ganharia a eleição mais fácil. Foi o que aconteceu, mas a decisão não partiu por vontade do Kio. Entende? Agora, caiu no colo dele. Em relação à conversa sobre pesquisa, desistiu ou não para apoiar o time? Não, mas entenda, você está com todos os portais de notícia. Você está com as rádios da cidade. Você está com 50 pessoas nas redes sociais dizendo que o Zé Alfredo não é candidato. Os eleitores de União dos Palmares queriam tirar o Kio com o Zé Alfredo. É fato. Todas as pesquisas, Zé Alfredo apontava excelente, muito bem. Tanto é que a oposição respeitava o Zé Alfredo, engoliu o Zé Alfredo nessa situação. Na pergunta é essa. Não, eu houve a conversa lá embaixo em relação à pesquisa? Lá embaixo não. Não fizemos nenhuma reunião na casa dele. A reunião foi na casa de uma professora, que a gente conhece, era uma amiga em comum. E aí a gente tentava buscar a união. Mas a união era sempre para o Zé Alfredo desistir. Não, cara, eu dizia, eu não vou desistir. Eu já tinha cometido um erro 4 anos atrás de ter aberto mão da minha candidatura para ser vice do Kio. Eu não iria abrir novamente, mais uma vez, apenas para ser... para atender à vontade da oposição, para ser vice de alguém, entenda? Então eu disse que não vou. E aí o que deu? Acho que eles não acreditaram que eu ia até o final, e aí fui. E iria 10 vezes se preciso fosse. Esse é o programa BR-360 aqui no seu portal BR-104. Hoje entrevistando o candidato a deputado estadual, Zé Alfredo. Gostaria de agradecer a audiência de todos que estão acompanhando, abraçando o Leandro Lima, a Maria Eduarda, a Sabrina, ao Leandro, a Naila, ao Meg, ao Weslane, a Jaciara, a Chay e a todos que estão acompanhando mais uma edição do BR-360, o nosso agradecimento. Zé Alfredo, você estava falando aí sobre oposição. Zé Alfredo é porque da Ibope. Você estava falando sobre oposição. E aí, Zé Alfredo, hoje você, inclusive, teve dias atrás fazendo crítica a alguns políticos de União dos Palmares com relação ao apoio deles a candidato de outra região. Incrível que esse pessoal ama a União dos Palmares, numa oportunidade. Deixa eu só concluir. E aí você, alguns inclusive estiveram retornando a crítica a você, porque dizem Zé Alfredo critica alguns nomes que traem candidato de outra região, mas, por exemplo, Zé Alfredo também apoia candidatos
de outra região. Como é que você avalia todo esse contexto e esse caminho, inclusive, Zé Alfredo, que a oposição trilha, que parece que a união está distante Uma campanha eleitoral, ela tem regras. Tem regras, inclusive, de fidelidade partidária. O meu deputado federal, todo mundo sabe aqui no União dos Palmares, que é o Nivaldo Albuquerque. Agora, o Nivaldo Albuquerque ganhou a minha confiança pelo homem bom que ele é. Eu digo a você, não é passando banho para o Nivaldo, não, que eu não preciso disso. Agora, é um camarada que ele atende você e diz o sim e diz o não. Convença você até com o não, que parece que às vezes é melhor do que o sim, entende? É um camarada que ele é solícito, você procura e ele atende, ele não se esconde. E eu já tive experiência com políticos de a gente ligar o dia todinho e ele não atender. Então, o Nivaldo tem essa sinceridade, ele é um camarada que ele compactua com as pautas conservadoras, liberais. Ele é um cara que pensa praticamente igual ao Zé Alfredo. É um cara, um homem de palavra, homem de família, um homem que tem posição. Então, isso me fez votar no Nivaldo Albuquerque. Eu sei que o União dos Palmares tem um candidato a federal. A gente podia estar junto no mesmo partido, mas aí não houve um entendimento. Seria muito bom que o Bruno tivesse um partido só. A situação do Bruno é difícil de uma eleição. Sei que o Bruno é um político jovem, pretende muito dar a contribuição dele pela cidade de União dos Palmares, tem o direito por ser palmarino, lógico. E aí o que acontece? Pena a gente não estar nesse mesmo local. Agora, aquele que me critica, porque eu estou com o Nivaldo Albuquerque, primeiro eu preciso cumprir regras. Não posso. O Zé Alfredo tem uma clareza muito grande em tudo que ele faz. Então, eu não poderia chegar aqui, ser hipócrita e absorver a campanha de outro. Não. Meu candidato é o Nivaldo Albuquerque, 10-10, pela pessoa que ele é. Aí, vamos lá. Essas pessoas que dizem que amam a União dos Palmares, chega numa hora dessa, de ter um pouquinho de responsabilidade, e eu digo até mais, de ter um pouquinho de humildade, escolher, montar um grupo, assim como a gente conversou alguma coisa dessa, para a eleição de prefeito, há 2 anos atrás, que a gente conversasse para escolher o grupo, um candidato a deputado estadual da terra. Mas quando chega no momento decisivo, as pessoas vão com os candidatos que vêm de fora. E a gente sabe que os candidatos que vêm de fora, necessariamente, não vai trazer dinheiro e recursos para a União dos Palmares. E eu incluo também nesse meio aí o prefeito Kio, que está aqui com a candidata a deputado estadual, que é de Igreja Nova. Então ele fala que o candidato de fora, ele quer, porque vai ajudar, vote no candidato dele, porque, segundo ele, o candidato dele ajuda a União dos Palmares. Eu não sei qual é a ajuda, porque falta até água na torneira. Não sei qual tipo de ajuda que a gente fala. Não sei. A gente está vendo a cidade de União dos Palmares muito difícil. Obras apenas, na minha visão, eleitoreira, em período de eleição, calçamentos e outros mais. A gente não vê geração de emprego, a gente não vê um parque industrial ser aberto aqui, a gente não vê a preocupação com o meio ambiente, a agricultura está totalmente abandonada, mas daqui a pouco a gente fala sobre tudo isso. Então, o que eu vejo é o seguinte, quando eles me criticam porque eu tomei uma postura de sair candidato para representar a zona da Mata Alagoana. É um eleitorado de mais de 300 mil habitantes e hoje está sem um representante. Ibateguara não tem, São José da Laje, Santana do Mundaú, Branquinha. Não tem um candidato para dizer que é da região. E hoje o Zé Alfredo é esse candidato. Você pensa que para mim é fácil? Não, é muito difícil. E a gente passa por um processo de desgaste físico, de um desgaste econômico, porque a gente sabe que é dispendioso. Mas a gente está acreditando que a gente pode fazer muito pela região, principalmente, sobretudo, por União dos Palmares, que a gente não pode ser hipócrita. A União dos Palmares tem desafios grandes para gerar emprego aqui dentro. Acho que a gente vai ter tempo para conversar sobre isso. É importante demais a gente ter um político, um candidato, um deputado estadual, que ele tem uma certa formação, que ele tem um pouco de coragem, que ele tem um pouco de atitude. E isso aí eu vejo no Zé Alfredo. Então, dessa forma, eu não aceito a crítica da oposição. Quando diz que eu estou trazendo candidato de fora, eu não estou trazendo candidato de fora nenhum, candidato sou eu. Quem está trazendo candidato de fora e tem vergonha de dizer e de se assumir, são esses candidatos que vêm aqui pintar de mocinho e dizer que gosta de União dos Palmares, mas que na hora H não quer trazer um representante para cuidar da cidade, para ajudar. E esse candidato, que se fosse eleito, ele teria uma grande possibilidade de, junto com o seu grupo de oposição,
ser vitorioso na próxima eleição para prefeito de União dos Palmares. Zé Alfredo, um dos principais temas que inclusive você citou aí para o Palmarini é a geração de emprego e renda. Na última eleição para prefeito, você lançou um projeto muito bonito e um projeto parecido como esse está circulando aí nas redes sociais. Trata-se de uma nova união. Não, meu tinha bondinho não. E eu queria saber qual a opinião do Zé Alfredo com relação a esse projeto do ex-deputado federal João Caldas, da nova união. Piada, né? Falácia. Você dizer que você vai pegar a área da usina Lajinha, você vai fazer um distrito industrial, você vai fazer uma nova união ali, como? Ali é uma área de inundação, rapaz. Mas é típico de quem não conhece a cidade. Você fizer uma falácia bonita, você abre um programa de computador, você importa muitas vezes um programa. Eu lembro que o plano diretor aqui do município foi importado numa época aí por um prefeito, de uma cidade do sul do país, do jeito que pegaram, copiaram e colaram. Deu uma zoada o Paulo, acho que lembra alguma coisa disso. E depois fizeram as adaptações. Eu acho que é mais um projeto desse. Acho que o União dos Palmares não suporta um projeto tão audacioso. Bom seria se houvesse viabilidade para tanto. A gente sabe que não. Muito difícil. Na verdade, o meu plano de governo que a gente tinha, e que eu acho que se destacou sobretudo, era a construção da nossa represa, que é importante. A gente que mora aqui no União dos Palmares sabe que em 2012 e 2016 o Rio Mundaú faltou água. Em 2017 faltou água no leito do rio. Então, os próximos gestores, até mesmo a Verde Ambiental, né? Que ganhou a concessão do saneamento das águas de União dos Palmares, ela precisa tomar esse cuidado de fazer uma reserva de água. Eu acredito que ela pode até copiar o meu projeto, porque é o local estratégico, outro não há. Eu desafio. Pode trazer o especialista que for. É típico de quem conhece a região. Então a gente tem um projeto ousado, que era de ter uma represa. Nessa represa, a gente traria atividade econômica, a gente traria atividade também social, de lazer, a gente traria atividade do turismo, que a gente fala em outros Palmares, que a gente precisa transformar a nossa região aqui numa indústria sem chaminé, que é o turismo, mas a gente não vê avanços dos políticos no quesito de gerar emprego em União dos Palmares. Outra coisa que trava muito a geração de emprego, a geração de empregos em União, você precisa mudar a legislação protecionista que o governo do estado tem com a área metropolitana de Maceió. É um privilégio. São poucas cidades que são circunvizinhas de Maceió, da capital, e que têm uma legislação tributária diferente. Ou seja, as empresas ganham subsídios e descontos para serem instaladas nestas regiões. O que me levou a votar hoje no Rui Palmeira, 55. É porque o Rui pensa praticamente o que eu imagino, que a gente precisa quebrar essa regra. A gente precisa que essa lei seja estendida para todo o estado de Alagoas. E dessa forma a gente vai levar fábricas, indústrias, às regiões mais longínquas, transformando aquela pequena cidade num grande polo. Lógico, através de incentivo fiscal, porque o empresário só vem para a cidade, Antônio, se ele vier para ganhar dinheiro. Então, se a gente joga um incentivo para o cara ir para Ibateguara, que Ibateguara hoje é a fonte da indústria de quê? De fogos de artifício. A gente sabe disso. Muitas vezes está na clandestinidade pelas questões tributárias, pelas questões ambientais, que a gente precisa também desburocratizar, a gente precisa simplificar isso daí. Então é muito importante a gente entender que a gente tem região. Eu não consigo entender como é que a gente vai gerar emprego aqui em União, esquecendo de Ibateguara, São José das Lajes. A gente tem um bom relevo, a gente tem água, a gente tem um solo fértil, a gente tem história para contar, mas o que falta parece que é vontade política. Então, Paulão. Isso aí. Mas, Alfredo, é que eu vou pegar um apanhado, eu já estou hoje na posição 1, mas me volto como conta da posição 3. E voltando ao pleito anterior, você falou da votação, e eu que observei na última eleição, houve um grande número de abstinência brancos e nulos. Tanto é que o segundo colocado na eleição foi abstinência brancos e nulos. O terceiro foi Sebastião Jesus. E esse alto índice de abstenção foi que realmente decidiu essa eleição. Não foi tanto o mau governo do prefeito Kio, segundo a oposição. E percebendo esses embates políticos que hoje você tem, tanto é com esse discurso, um falando mal do outro, candidato da pista, né? Foi isso? Da beira da pista. Da beira da pista. Conhecendo o conceito político, o prefeito Kio é um exímio jogador, principalmente já foi prefeito 4 anos de União dos Palmares. Não é à toa que ele foi prefeito. Então, o que eu percebi que quando ele entrou nesse embate,
Ele provocou, mas ele provocou porque ele está tentando ir conseguindo pautar o candidato Zé Alfredo. E nesse jogo, e nesse xadrez político, como é que o candidato Zé Alfredo pretende sair desse checkmate? Não, o checkmate é dado a ele. Na verdade, ele começou a falar como eu, candidato da beira da pista. Primeiro, eu não sou candidato da beira de pista. Eu moro no Nova Esperança. Eu moro dentro da cidade, eu não moro na beira da pista. E a minha casa, por sinal, é muito fácil de encontrar, de identificar ela. Eu acho que quem é um candidato forasteiro que mora na beira da pista, talvez ele se refira a ele mesmo, que veio lá de Murici. Talvez seja isso. Entenda? A gente sabe que o Kio ele foi importado aqui para a União pelo João Lira, aquela história toda, depois votado por Zé Pedrosa, e aí ficou tal, e que só voltou ao poder porque eu dei apoio a ele quando eu fui o vice-prefeito dele. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Tanto é que nós tivemos 18 mil votos. No ano seguinte, na eleição seguinte, após 4 anos, ele só teve 13 mil votos, a mesma quantidade que o Eduardo Pedrosa teve 4 anos atrás. Entenda? Muito pouco. Muito pouco. Mas a abstinência. Talvez rejeitou também o Zé Alfredo, por não ter gostado da minha chapa montada. Cara, o Dodi ele é apaixonante. Gente boa, homem de bem, homem de caráter, um cara que o cara tem que ter ele como uma reserva de luxo, como eu disse aqui nesse programa. Mas talvez a população não tenha aceitado o Dodi. E aí não aceitou o Zé Alfredo com o Dodi, também não aceitou o Sebastião com a turma que estava acompanhando ele, também não aceitou o Kio. E aí o que foi que a população fez? É esse voto que eu quero pegar para mim agora. É o voto emancipado. É o voto que diz, não, só vou votar em quem eu quero agora. Eu estou achando que agora a gente vai ser deputado estadual por União dos Palmares, nós vamos ser eleitos daqui. É o chamado voto útil? O voto útil não é o voto inteligente. O útil e inteligente. É o voto do cara que está indignado, é o cara que não aceita a falta d'água do Kio. É o cara que não aceita um candidato mudo, calado, como Sebastião de Jesus, num poste, que era manobrado pelo grupo político dele. É um candidato que não aceitou o Zé Alfredo, talvez pela circunstância da chapa que eu montei. É um cara que queria algo novo, diferente, e que estava esperando. Eu não sei o que aconteceu, entende? Então, a gente está buscando a conscientização disso tudo aí. Mas assim, bicho, eu não me arrependi de nada, não. Eu faria tudo de novo, lutei. Olha, só Deus sabe. Só Deus sabe o sofrimento. É madeira, viu? Não é fácil, não. Mas... Zé, ainda nesse caminho dos votos, né? Bora lá. Votos é um grande desafio para o político, né? Ter e que esses votos sejam o suficiente para se eleger é o grande desafio. 2 perguntas. O senhor teve na eleição passada pouco mais de 5 mil votos. 6 mil votos. Pode aproximadamente arredondar. Isso. 6 você mil é professor, você arredonda. Vamos lá, 6 mil votos. Pelo amor de Deus, não. Essa votação... Vai botar centavos agora aqui, não, né? Vamos lá. Essa votação é a votação que você espera para deputado. O trabalho que você já sinalizou aí está fazendo de conscientização para a população. O senhor espera atingir o coeficiente próximo disso, até compreendendo que, assim, a União tem aproximadamente 45 mil votantes. Né? É um grande desafio para os candidatos locais atingirem um coeficiente acima de 10 mil. Né? E dentro dessa perspectiva, vamos supor que o Zé Alfredo esteja eleito. Na eleição do próximo pleito municipal, nós tínhamos o grupo do Kio contemplando-se com a prefeitura. O Zé Alfredo, enquanto deputado, apoiará ou mandará recurso, ou pelo menos articulará recurso a nível de estado e para o município? Eu não posso penalizar a cidade de União dos Palmares por causa de uma divergência política com o Kio. A gente sabe que o Kio é muito ligeiro. Logicamente que eu vou mandar o recurso. Agora eu vou fiscalizar. E aí vou ajudar-lhe muito. Porque eu tenho certeza que eu, deputado estadual aqui por União dos Palmares, lógico, deputado por Alagoas, mas sendo de União dos Palmares, eu vou trazer bem mais dinheiro do que qualquer um outro candidato que ela apoie para trazer aqui para a União dos Palmares. Você pode ter certeza. A União dos Palmares recebe praticamente 30% apenas do que arrecada. Só é devolvido para a União dos Palmares praticamente 30% do que nós pagamos ao governo do Estado. Então a gente necessariamente precisa de um político para ir buscar uma fatia desses 70% que está na mão do Estado, que pertence à União dos Palmares. Importante. Eu fiz uma breve conta com os amigos empresários, revendedores de combustíveis de União dos Palmares. A gente chegou a um número, Paulão, é assustador, que dentro de 8 anos, a nossa atividade, arrecadou apenas de ICMS de combustíveis, viu, professor Nivaldo? Praticamente 200 milhões de reais para o governo do Estado em 8 anos. Nós, revendedores de combustíveis, lógico, quem repassa esse dinheiro são vocês, consumidores. Eu também consumidor, o Paulão, quando abastece o carro,
Inclusive é cliente assíduo lá nosso aqui. Gosta de uma gasolina boa, viu? E aí o que acontece? Quando o Paulão paga, você recolhe o ICMS. Esse ICMS, a gente fez uma conta rápida, a gente arrecada quase 200 milhões, arrecadou em 8 anos. Aí você diz, o governador Renan Filho, ele trabalhou muito em União dos Palmares. Trabalhou, é fato. A gente não pode ser hipócrita aqui e negar uma coisa dessa. Dos governadores que passaram, talvez ele, doutor Manuel Gomes de Barro, foi quem mais fez por União dos Palmares. Doutor Mano fez a Estrada da Laranja, doutor Mano fez a entrada lá de União dos Palmares, o ginásio de esporte, fez. Um governo difícil, complicado, mas fez, olhou para a União dos Palmares. Aí o que acontece? Desses 200 milhões que o governador Renan Filho arrecadou em 2 anos, apenas de combustível em União dos Palmares, ele só devolveu 60 milhões para a nossa terra. Foi um hospital de 35 milhões, 8 milhões que ele fez a estrada da Serra da Barriga, ele mandou mais 3 milhões para fazer o calçamento, a pavimentação lá de Rocha Cavalcante, e ele mandou esse dinheiro que fez o asfaltamento das ruas de União dos Palmares. Não gastou 60 milhões. Aí eu pergunto a você, professor Nivaldo, 140 milhões que a gente arrecadou na mão do Estado, está onde esse dinheiro? Por que ele não volta para a União dos Palmares? Por que esse dinheiro não é transformado em bens e serviços? Por que não gera emprego esse dinheiro aqui em União? E outra aqui, União dos Palmares, a gente revende carro, a gente revende moto, a gente tem um comércio, o setor terciário da economia nosso é muito forte, é grande. É grande, então a gente tem muito supermercado, muita coisa. A gente produz muita riqueza para o Estado. Então a gente não tem um representante para saber cobrar esse dinheiro de volta. Eu acredito que Zé Alfredo já é uma figura que todo mundo conhece, a União dos Palmares. Muita gente acha que o Zé Alfredo... Eu não sei se eu posso falar, doutor Paulo, o nome da minha empresa, não. Não, né? Pode na sua empresa? Não, mas agora vai dizer que é campanha. Porque todo mundo sabe com o que é que eu trabalho aqui em União. Aí o cara acha que porque eu trabalho com aquilo, o Zé Alfredo só sabe melar a mão de graxa e óleo. É a minha formação, é a minha formação superior. Eu tive uma formação também de meus pais, que me deu uma ética, que me deu uma moral, que me deu um respeito, de olhar para os homens de bem de olho no olho. Está me entendendo antes? Então o que acontece? A população de União dos Palmares precisa conhecer o Zé Alfredo, que é inteligente, que trabalha, que acorda cedo, que gera emprego. Hoje eu dou quase 100 empregos de carteira assinada, eu tenho 4 empresas aqui em União. Diante de toda dificuldade, eu não pego meu dinheiro para investir fora, não. Meu dinheiro é empregado aqui em União dos Palmares. E a gente sabe que o Zé Alfredo toma um cafezinho da manhã todo dia lá na padaria. Às vezes chega uma demanda, eu consigo resolver, outras eu não consigo. Um chateado, mas na maioria das vezes a gente leva numa boa. Então, é esse voto consciente que eu venho conversando com as pessoas, mostrando que as pessoas também, que tem um pouco de neurônio, botar para a cabeça, poxa, vamos dar uma chance à União? Deixar um compromisso. Se tem um compromisso para pagar com alguém, paga de outra forma. Vamos tentar trazer uma sobrevida para a cidade de União dos Palmares. É isso que eu penso, entendeu? Então, o Quio não se preocupa, o grupo político do Quio não se preocupa, voltando à sua pergunta, fique tranquilo. Porque se eu tiver, é de ajudar o Quio, é de ajudar o grupo político dele, porque, sobretudo, eu ajudando o Quio, eu estou ajudando a minha cidade. Aqui o União dos Palmares chega de miséria, chega de tanto desemprego. Rapaz, a gente precisa de um político aqui para ajudá-lo mesmo. Ele falou aí numa fala aí que os políticos não querem derrubar ele, não querem derrubar ele hora nenhuma, não. Se eu quisesse derrubar o Quio, viu, antes, eu tinha me juntado com o Sebastião, eu tinha me juntado com o Tita Caju, porque todo mundo vinha. Se eu me juntasse ali com o Sebastião, as outras candidaturas todas perderiam força, eles iriam abandonar a candidatura. A gente ganharia do Quio, mas o meu propósito não era de perseguir o Quio ou de tirar o Quio daquela cadeira, lógico. Eu não queria nunca o Quio administrando a cidade de União dos Palmares. Agora eu sou responsável também. Espera, se tem um grupo político e que eu também não concordo com muita coisa que estava ali naquele grupo, e por que eu iria estar naquele grupo só com o desejo de tirar o Quio? Não, eu dei a oportunidade a todos de União dos Palmares para votar no Zé Alfredo, mas... E até me conforta. Só um minutinho, um adendozinho. Até me conforta. Porque muita gente... Outro dia mesmo o cara disse, tu sabe que o Quio só tá aí porque tu botou ele, não foi? Eu disse, foi. E tu sabe que eu botei uma mola danada para tirar ele e o povo não votou em mim, não foi? Então eu não devo nada não, viu? Porque do jeito que eu fiz para botar, eu fiz para tirar. O povo foi que não quis, não é assim? Professor Nivaldo. É verdade. Nesta mesma mesa eu disse, Zé Alfredo, você é responsável por colocar, reeleger aqui de Freitas e será responsável pela devolver aquele poder. E disse, vou tirá-lo. Mas vida que segue, né? E vamos ver o que vai dar para frente. Mas o senhor também é sabedor que numa campanha de nanicos para lutar contra o poder do dinheiro também não é fácil. O povo não tá beixa mais não. Tem muita gente cadastrando aí. Agora tem um tipo de cadastro que eu não posso nem falar aqui. É verdade. Mas é um cadastro violento, viu?
Pelo amor de Deus, esse Mas, daí assim, me incomoda. Mas, infelizmente... Porque esse daí surto efeito, viu? Na planilha do Excel. sabe, né, que a gente não pode Esse provar. surto efeito, não. Vamos voltar. A gente sabe que existe, mas não pode provar, né? Mas a gente sabe o quanto isso aí influencia nos votos na urna. Demais, rapaz. O poder aquisitivo. Teve um candidato da praia que não veio em União, teve 2.800 votos. Comprou mais fiado, né? Fiado ainda. Comprou, a gente comprou não, estou colocando uma palavra aqui que não pode dizer, né? A gente sabe que existe, mas infelizmente não pode provar. E isso aí é forte em União de São Marcos como no Brasil. Aí, resultado, vem o poder do município também, só que União de São Marcos, isso aí eu posso dizer que firme e forte, que tem quase 3 mil contratados, que são convocados para aplaudir. Estão todos forçados agora, tá do porta a porta agora. Isso aí são os escravizados, né? Que às vezes tem até como se rever, mas tem que ser chamado lá porque tem rabo preso com a prefeitura. Que o prefeito podia Mas ter uma fora postura isso, Zé, diferente. deixa eu ver raciocínio. Fora isso, ainda vem algo pior ainda, do governo federal, que eu gostaria de sua opinião. É um tal do orçamento secreto. 38 milhões é o orçamento do governo. Dentre eles, 9%, que equivale a 9,4 bilhões, só para o orçamento secreto, que vem aí o Lira, o tratoraço, dentro de cento e tantos, dentro do município, batendo forte e garantindo a reeleição de um grupo de partido que outrora era chamado de Se Gritar, Pega Centrão. O senhor apoia esse tipo de medida, mesmo sendo de um governo que o senhor apoia, que pede voto para ele? Vamos lá. Chamar um grupo desse que Não é? tira o seu voto com dinheiro injusto que vem via laterais, sem ser pautado no governo, nos portais de transparência. É justo isso? Você se sente injustiçado combater, concorrer com esse tipo de gente? É minha vez agora? Agora é a sua vez. Uma pergunta grande, né? Mas 5-1 aqui, mas bora lá, por partes, né? Primeiro, esse orçamento secreto não é uma criação do presidente, é uma criação da Câmara dos Deputados, lógico. Eu acredito que há exagero, sim, quando não existe uma transparência para se saber ao certo e em tempo real o destino daquele dinheiro e a quantia. Se você for buscar afinco, você sabe, porque é como o Paulão falou, tem uma planilha do Excel, caminho por caminho, você acha, tudo bem. Eu acredito que o político ele precisa prestigiar a sua região. Falando agora com o doutor Anderson, a gente viu que eu disse que eu iria trazer recursos para a minha cidade, União dos Palmares. Mesmo assim, é um deputado federal. A gente está tratando agora numa esfera federal. Certo. O deputado federal ele precisa trazer recursos para a sua base. O deputado Nivaldo Albuquerque trouxe um trator para Santana do Mundaú. Ora, isso é bom ou é ruim? Isso é excelente. Uma região daquela que não tem estrada, uma região daquela que tem serras íngremes altas, que tem um relevo alto, que no inverno você não consegue porque não tem segurança nas estradas. Então isso é muito bom. Agora, o que falta, eu acho, o grande erro, viu? É a falta de punibilidade. Doutor Anderson, a falta de investigação. Porque você sabe que o dinheiro veio. Sim. E quem está fiscalizando ali? Quem é a responsabilidade de fiscalizar? O deputado Nivaldo Albuquerque trouxe 202 milhões para o estado de Alagoas. É ruim? Você vai dizer que o negócio desse é ruim? Com certeza que, agora, se esse dinheiro for mal empregado, ele é terrível. Sim, mas a gente passa no princípio de ideia de que o cara está com a boa intenção. Mandou. Eu mesmo fui lá com ele quando foi fazer a entrega do trator. Entenda? É assim que eu penso. Com relação a outra pergunta que você fez, eu me sinto incomodado porque esse dinheiro circula na cidade. Ora, há conversas, e aí eu falo sobre a questão da punibilidade, que existem compras de itens superfaturados, mas não compete a mim. E eu não sei afirmar se esse dinheiro que está estourando aqui em União vem desses negócios, entende? Logicamente que precisaria, olha, para o Brasil dar certo, precisaria ter uma reforma ainda. A gente teve a reforma da Previdência, a gente precisa ter uma reforma tributária, porque a gente sabe que tem determinadas empresas que ela tem uma tributação altíssima que impede o seu funcionamento, mas que ela socialmente gera muito emprego e gera muito dinheiro, como atividade do setor energético da cana-de-açúcar. Muito importante. Então, são atividades que precisam de uma reforma tributária importante para o Brasil voltar ao crescimento e uma reforma jurídica. São poucos agentes de fiscalização que nós temos no Brasil. São poucos agentes. Quer dizer, vamos lá, eu acho que é assim. Então, não compete a mim dizer... E aí o que eu acho? A minha opinião, primeiro, correto, o orçamento secreto ele tem uma finalidade, a transparência dele que é difícil, mas a gente sabe que se buscar o caminho vai, porque mesmo que até o Paulão,
que critica esse orçamento secreto, pegou e mandou aqui para a União dos Palmares um monte de kit para os assentados aqui da reforma agrária, de irrigação, de um monte de coisa que aconteceu. Me entende? Quer dizer, todos eles pegam. Só que uns se expõem mais e outros se expõem menos. Deixa eu dar um dado. Pegam. Existe, o senhor é deputado estadual, quer ser federal também em breve, ou quem sabe Não, senador. bota palavra na minha boca não faço Mas não. entenda uma coisa, existe o orçamento para todos os deputados normal, e o que eu quero dizer ao senhor... Esse orçamento impositivo. Que o senhor sabe isso. E o orçamento paralelo, que é o secreto. Não é injusto, não, que se é deputado, todos têm um percentual para seu estado. Do seu percentual, dê quanto quiser, para qual estado quiser. O que eu estou falando aqui é o Centrão. Se gritar, pegar Centrão... Não, você está querendo ligar o Bolsonaro a Centrão. Deixa eu lhe explicar. A gente vive um sistema presidencialista, a pergunta é o seguinte... mas que só funciona... Espero concluir, Zé Alfredo. Escute, a pergunta é a seguinte... O senhor é a favor desse orçamento paralelo, secreto, sem transparência, que ajuda a quem é ligado só ao Centrão? Quem não é ligado ao Centrão não tem acesso a esse secreto. Vamos lá. Tem o seu normal. A pergunta é, o senhor concorda com essas medidas do governo federal, do Bolsonaro, que está ligado ao Centrão, quem dá sustentação, com esse tipo de medida? Bora lá? Não é injusto eu ser deputado. O senhor é também. Eu tenho 1 milhão de emenda porque sou deputado federal. E o senhor tem 5, 6, 10 ou 12 ou 20 porque é ligado ao Centrão. É justo, candidato? Vamos lá. Primeiro, o que ligou o Bolsonaro ao Centrão? O que ligou o Bolsonaro ao Centrão é a governabilidade. A pergunta não é essa. Eu vou chegar lá, calma. Peraí. A pergunta é se o senhor aceita isso aí, se é correto. Bora lá? Bora lá. O que se chegou é a governabilidade. Bolsonaro estava para sofrer um impeachment por qualquer coisa, por uma topada que ele desse. Ora, a gente sabe que nós no Brasil temos um sistema presidencialista, mas é regido e fortalecido por um sistema parlamentarista. Quem manda? Quem manda? Tanto é que tirou a Dilma, enfim. É um sistema que não se sustenta só. Precisa do apoio do parlamento, que eu acredito que a gente vive numa democracia, está da forma correta, porque ali é a casa das discussões. Vocês precisam viver com a pluralidade. Calma, relaxa. Você precisa viver com os antagônicos. Ali é a casa do povo. Ali tem de esquerda, de direita, tem de centro, tem de tudo. Sim, precisa viver. Vamos lá dentro. Hoje, qual é o maior partido que está lá dentro hoje, que está fortalecendo praticamente o governo Bolsonaro? O Centrão, sim. Segundo a sua narrativa, você está falando que é assim, vamos lá. O orçamento está aqui, procura vir no Ministério do Orçamento, dado pelo governo federal, acessa aí, ó, 19,4 bilhões. Porque todo recurso só pode sair do governo federal. 8,7 equivale ao parlamento secreto. Vamos avançar. Deixa eu te explicar. É justo ou não? Diga isso, você concorda com isso? Poder Legislativo não recolhe dinheiro, tributos, todo dinheiro vai para o governo federal, vai para o governo do Estado, governo municipal. É aqui justo, União dos Palmares mesmo. É justo? Não, segundo essa narrativa, não. Mas entenda. Vida que segue. Para mim está Mas entenda, ali é a casa do povo. Você tem que entender que a pluralidade existe ali. Existe na Câmara de Deputados, sim. Estão falando disso. Sim, mas entenda, sim. Mas ali é a casa do povo, ali são regras. Eu não vou quebrar regra nem... Que outrora batia do governo. Todos que passaram era corrupto porque fazia isso. Não, era corrupto porque roubava. E esse não? Não era corrupto porque fazia isso. Era corrupto porque roubava dinheiro do povo. O senhor não respondeu a pergunta. Respondi a você. Respondi. Esse é o programa BR-360. A corrupção não estava ligada aí, estava ligada a roubos. Não respondeu. Hoje entrevistando o candidato a deputado estadual, Zé Alfredo. Mas, Zé Alfredo, vamos voltar aqui e retornar à nossa dinâmica. Nós estivemos acompanhando, Zé Alfredo, principalmente diante desse último inverno, uma situação extremamente preocupante com relação ao agricultor da Zona da Mata. Aqui em União dos Palmares, espaços importantes, por exemplo, como o Vale da Pelada, estiveram amargando sérios problemas com as estradas totalmente destruídas. Precisava ir muito não nos frios. Empresários estavam sem ter como escoar sua produção. Uma região tão produtiva, tão importante, não só para a União, mas para todo o estado de Alagoas, tendo em vista o montante que é produzido naquele espaço, e a gente viu essa situação de estradas destruídas se espalhar por toda a região de União dos Palmares, por toda a Zona da Mata. O professor Nivaldo Marinho participou com a gente, trouxe uma situação do Timbó, que alunos estavam sem estudar, porque a estrada não estava... Cansei de mandar meus tratores e ir lá desatolar o carro no Timbó. Candidato a deputado estadual Zé Alfredo, fortalecimento da agricultura familiar na nossa região e do homem do campo. Está na proposta de um
de um trabalho de Zé Alfredo, deputado estadual, a gente associar a Secretaria de Agricultura diretamente com o DER, Departamento de Estradas e Rodagens. Porque a gente sabe que a Secretaria de Agricultura não sabe fazer estrada, mas o DR sabe. Então a gente precisa interligar, a gente precisa criar um convênio. Nas propostas de Zé Alfredo está aí. Interligar a Secretaria de Agricultura com o DER para o fortalecimento das estradas vicinais, que é muito importante. Então esse é um grande trabalho. Agora, só faz e fala um negócio desse quem tem conhecimento de causa. Entende? Porque a agricultura vai fortalecer a agricultura, doação de semente, assistência técnica, a construção aqui em União dos Palmares, que a gente falta do nosso central de abastecimento do nosso SEASA. E o nosso agricultor, ele é abandonado de tudo. No final, até sem estrada ele fica, entende? O camarada, quando ele consegue escoar a mercadoria dele na época de inverno, ele vai vender a mercadoria na cabeça da ponte. Então, quando ele tem a necessidade de fazer o 01, ou seja, urinar, ele faz por ali mesmo em qualquer canto. Quando ele tem a necessidade de fazer uma necessidade mais forte, a 02, ele vai ou para debaixo da ponte, ou vai lá para Nivaldo, ou vai pedir, porque o município não tem a sensibilidade de botar lá assim, que é um banheiro químico. O cara fica abandonado, o agricultor. Primeiro, ele já vem com a mercadoria nas costas. Ou ele vem numa mercadoria já pagando frete de trator, que sai bem mais cara. A dona de casa paga o alimento mais caro, porque não tem, não tem concorrência, não tem produtos. O mercado, ele vem, não chega todo o escoamento da mercadoria. Ou seja, a gente não tem uma concorrência entre produtores para que o produto baixe de preço. Ou seja, na terra de cego, quem tem um olho é rei. Só chegou aquela mercadoria de fulano, ele bota o preço que ele quiser. Então, aí o que acontece? Dessa forma, então a gente precisa acolher o agricultor, que é muito importante. Então, não é culpa de chuva, não é culpa de nada, é falta de planejamento. Eu soube até e presenciei que o governo do estado mandou um dinheiro aqui para a União dos Palmares, mas foi mal executado. E o dinheiro não foi bem usado, enfim. É aquela história que eu digo, falta punibilidade, falta fiscalização. Vamos retomando a nossa dinâmica. Eu gostaria só de pedir aos nossos entrevistadores e aos nossos entrevistados para serem breves e ao entrevistado para aguardar o momento de resposta, que sem dúvida alguma será resguardado. Mas com a palavra, o advogado Paulão. Daqui a pouco, eu vou dar vai ter oportunidade. Vou dar um resumo de onde o professor Nivaldo Maurício quis chegar. Vou dar um breve resumo. O Brasil precisa, além de uma reforma tributária, urgente. Precisa de uma reforma política. E o Centrão... Jurídica não? Não, política. Paulão, chega mais próximo. E o Centrão está com esse poder porque o presidente realmente é subveniente. Porque deve. Deve o quê? Deve favor ao Centrão. Por exemplo? Por exemplo, porque ele tem a sua vida toda manchada. De quê? De quê? Bora lá. Não precisa especificar, Zé. Precisa. Não precisa especificar, não, Zé. Eu quero entender pelo não precisa especificar. Se ele é subveniente, por que deve? O Bolsonaro ele é acusado de tudo, mas ninguém prova. Sim, Zé, não estou Sim, chegando de à prova, acusar, eu vou acusar um monte de coisa. Não estou chegando à prova. O que me acusou de que eu vendi saco de farinha para usar, e você sabe que eu não vendi. Ele chegou e disse que eu vendi saco de farinha lá para botar no saco. Pelo amor de Deus. Eu não tenho o fato, vamos votar o fato. Pelo amor de Deus, foi federal. mentira, todo mundo sabe, mas ele disse, me acusou. Vamos lá, Bora lá. Se ele é subveniente, por que deve? Então, precisa urgentemente uma reforma política. E como seria a reforma política? O presidente precisa votar, mandar. O judiciário precisa parar de ser... A gente vive uma ditadura da toga, meu amigo. Meu amigo, mais de 300 atos de presidente que foram desfeitos pelo Tribunal Superior Eleitoral. A ditadura eleitoral é fato porque existem erros que o judiciário, como contrapeso, o judiciário para fazer um contrapeso, o STF está agindo como contrapeso. Suspender. Paulão, Só terminar. pergunta. Suspender. Me fala que eu sou deputado aqui, eu não estou falando minhas propostas. Eu vou querer tempo, mas passar o tempo aí. Eu queria pedir mais uma vez aos nossos entrevistadores, inclusive, Zé Alfredo, infelizmente o microfone poderá ser cortado se não aguardar a resposta ser concluída. Paulão, vamos ser breves no nosso questionamento, para a gente não esticar, inclusive não ficar aqui em um bate e volta. Nossa proposta não é essa, inclusive em respeito ao internauta que nos acompanha, que quer ouvir um bom debate. Eu queria pedir mais uma vez a consciência de todos presentes nesse momento, porque o ouvinte que está acompanhando, o eleitor que inclusive está avaliando o que pensa o candidato Zé Alfredo, quer uma conversa objetiva, com perguntas objetivas e respostas também objetivas. Paulão. Vamos votar a esfera estadual, porque se a gente conversar aqui na esfera federal vai demorar muito. Zé Alfredo, gostei muito das suas propostas em relação à educação. E superar o trabalho do
do governador Renan Filho no aspecto educacional no estado de Alagoas Um desafio. É um desafio. Desafio. Você, como deputado estadual, o que você pretende fazer mais de novo e superar esse governo do estado? A gente precisa humanizar a educação. A gente precisa, primeiro, sobretudo, isso ali tem pessoas. A gente precisa estimular. A gente precisa entender de que aquelas pessoas ali precisam ter melhores salários, melhores condições de trabalho. É importante. A gente não pode fazer uma maquiagem como o governador Renan Filho na educação. Apenas pintar a parede, levantar prédio, pintar a parede e aí gasta o dinheiro todo. Não é isso. Chega no final do ano, o resultado é aquele. Lógico. A gente precisa ver que metodologia educacional a gente está usando que não está dando certo. Está errada. Está errada. Outro dia eu liguei para a Adélia. A Adélia é uma diretora escolar do João Costa, porque tem uma menina Sabrina, lá de 9, 10 anos, do Nilton Pereira, que sempre vai lá brincar comigo, conversar com a mãe dela. E aí eu aticei a curiosidade. Eu disse, lê aqui. A menina não sabia ler. Eu liguei para a Adélia. Adélia, por que essa menina, 10 anos, sabe ler ainda, escrever? Não, mas ela já está no reforço. 3º ano, no reforço, sem saber ler. Fala sério. A gente tem que entender que é isso. A gente vai botar as cartas na mesa. Vamos tentar descobrir o que é isso daí. Eu venho de uma família de educadores. Meu tio era matemático, o outro meu tio era historiador. As irmãs de minha mãe todas são professoras de ensino primário. Eu tenho uma formação também na área educacional. A gente sabe que precisa enfrentar isso. Por que o José Alfredo está aqui hoje debatendo com vocês? Porque eu tive uma formação acadêmica. Entenda, a gente precisa ter uma consciência de que nós somos a molécula, o veículo da transformação, os políticos. Cara, senta. Doutor Anderson, o que é que está errado? Vamos ver o que é que está. Chama as diretoras, chama os secretários. Vamos pegar os outros estados que estão dando o exemplo de ter uma alfabetização boa, coerente com a realidade, e vamos ver onde é que estamos errando. Eu acho que é por aí. Primeiro a gente precisa identificar o erro. Já fizemos. Identificamos o erro. A gente precisa fortalecer aquele estudante que ele não acredita mais que ele vai voltar para a sala de aula e ele vai ter um benefício. Estou dizendo, um estudante que perdeu a faixa etária, o tempo escolar, que ele ficou reprovado, deixou de estudar e depois ele está aí com 17 anos precisando fazer a 5ª e a 6ª série, ou seja, vai para o EJA. Então a gente precisa pensar esse estudante, como é que a gente vai inserir ele dentro do mercado de trabalho. Como é que a gente vai trazer ele para a sala de aula. Então a gente precisa ter um fortalecimento de uma escola técnica. Eu, quando eu estudava no CEPA, no Princesa Isabel, eu participava de uma atividade que eu achava interessante, viu, professor Nivaldo? Eu participava da disciplina Técnicas Agrícolas. Também. Eu estudei a minha infância toda em escola pública. Deu certo. E por que a escola pública de hoje não dá certo? Vai culpar os professores? Não, um conjunto de fatores. A gente precisa entender o que é. Dessa forma que eu respondo. Mas nós vamos encontrar o problema. Vamos lá. O governo do Renan Filho, nós temos conhecimento que fez uma transformação no Estado em muitas áreas. Saúde é uma delas que, significativamente, pelo menos a título de estrutura, hospitais, etc., a gente teve um avanço significativo. E aí, naturalmente, a função, a missão de um deputado em auxiliar e fiscalizar o governador nessas missões são essenciais. Mas tem uma outra área, e sobretudo na área talvez a mais importante, que mexe com a alimentação, está ligada ao contexto da pobreza, em que Alagoas figura aí no mapa da fome. Recentemente saiu uma estatística que 36,7% da população alagoana, das famílias alagoanas, estão no mapa da fome. Claro que também tem uma discussão sobre o perfil, a avaliação dessa insegurança alimentar, que entrevista uma pessoa e se ela, por alguma razão, no dia de hoje não fez uma refeição, ela estaria dentro desse mapa da fome. Então, isso poderia ser questionado. Mas lhe pergunto, na condição de deputado, representando o nosso Estado, na figura de um representante, e a gente tem aí 27 deputados que fecharam talvez os olhos para essa política tão essencial, em que 50,36% da população vive abaixo da linha da pobreza no estado de Alagoas. O que faltou para esses deputados de mandato e o que o senhor, se eleito, fará nesse sentido? É bem complexa a sua pergunta, mas vamos lá. Primeiro, parabenizar o governador Renan Filho pela construção dos hospitais, é fato. Houve sim um avanço na saúde de Alagoas. Mesmo porque ele pegou um barco andando e eu acho que a construção desses hospitais nas regiões polos, Porto Calvo, União dos Palmares e Delmiro e tal, foi um projeto de Estado. Não foi um projeto do governo Renan Filho. Não foi o Renan Filho que projetou
fazer esses hospitais nas cidades polos. Lá atrás, o Estado trabalhando e pensando como ele iria descentralizar a saúde do centro da capital de Maceió. E aí se criou esses centros de saúde nas regiões polos. Ou seja, lá atrás se planejou, se criou, fez a dotação orçamentária, aquilo tudo para que ele acontecesse no governo Renan Filho. Mas o governo Renan Filho, se quisesse, também não faria. Parabenizar porque construiu. Não porque ele foi o idealizador, porque não foi um projeto dele, esse daí não. Pode ter sido até os hospitais que ele fez lá em Maceió, mas vamos lá. Parabenizar ele pela ação, parabenizar pelo governo que ele fez pequeno, assim. Muito ruim na educação, nós temos os piores índices de alfabetização do estado, dos estados nordestinos e do Brasil, terrível. Eu, como político, o que a gente poderia fazer para a gente ter essa política de minimizar o sofrimento da miséria, não é isso? As pessoas que estão vulneráveis. Eu acho que o poder do Estado ele tem que ser cada vez menor. A gente precisa entender de que o Estado ele é um parasita, ele não produz nada. Ele precisa das condições de que a sociedade se organize e faça. Ele deve ser um agente fiscalizador. Ele não deve ser um agente executor, porque tudo que o Estado faz é improdutivo, é ruim, é errado e tem coisa troncha. A gente olha que tudo que tem coisa feita por governo e por obra pública tem mal execução das obras, erros de projetos e, na maioria das vezes, tem sobrepreço, tem superfaturamento. A gente sabe disso. Então, eu acho que é o seguinte, era melhor o Estado arrecadar e delegar poderes. As empresas, iniciativa privada, fazer a obra, o governo ficar apenas como executor e o fiscal. Até mesmo nessas questões de matriz energética, são fundamentais assim, para o fortalecimento, o uso das águas, da energia. Eu acho que o Estado ele devia deter toda essa concessão para si, para evitar de que alguém tenha uma concessão de um produto, tipo a água. A água de União foi vendida apenas para uma empresa agora. Quem é que vende mais água de União, Paulão? Ninguém. Se o cara quiser botar água de R$200 em União, ele vai botar a taxa. Quem vai concorrer com ele? Então, essas questões de matriz energética são importantes. Mas a SAL vai regular. Mas a ANA vai regular. A SAL. É a ANA. Não, que vai regular é a SAL, o Agência preço. Nacional O preço. de Águas. Não, a agência do Estado do preço, que vai regular o preço que vai ser. Na Casal em Maceió, aqui, União, É. a SAL? Bom, eu li que seria a ANA, mas tudo bem. Vamos lá. A gente sabe que já houve um incremento, um acréscimo. A gente perdeu com essa questão de SAI a questão social da água, a tarifa social. A gente tem uma população baixa renda, que o SAI tinha uma taxa baixa renda para atender essas pessoas. Então, como político, como é que a gente faz para que a gente consiga tirar essas pessoas da miséria? A gente precisa cuidar dos seus filhos, da sua família. Primeiro, a gente precisa fortalecer. Professor Nivaldo. Aquela política de você pegar e dar a comida pronta, você pode fazer isso sim, uma vez, duas, para tirar aquela pessoa da doença ou da dificuldade que ele está até ele recuperar as forças. Mas depois você precisa encaminhar ele e dar uma varinha para ele aprender a pescar. Professor Nivaldo Marinho. Olá. Muito bem, eu vou contribuir com o candidato, até para ele fortalecer o discurso e outrora e favorecer melhor também em outros momentos e outros espaços. O governo do Estado não quer aqui defender não, mas a gente tem que reconhecer os avanços. Eu disse que vai fortalecer a educação. Quanto deputado, deve ter um projeto na manga que eu gostaria até de ouvir a principal proposta, né? Porque o governo pegou a educação, o caos, não melhorou muito, mas já melhorou. Trouxe Escola 10, onde o aluno recebe para vir estudar, um incentivo, quase R$500. E o aprendizado está onde? Aguardar a pergunta, posso seguir? Mais R$2.500 na conclusão. Professor mentor que acompanha, tipo um pai, acompanha uma sala de aula extra, com acesso à família, ao pai, onde o aluno está inserido, é uma assistência maior. E além do EJA também, vem que dá tempo, é o antigo EJA, né? Então, uma busca ativa que trouxe vários jovens que não tinham fora da sala de aula, está estudando também, dinheiro pelo dinheiro, mediante o aumento da fome e da miséria. E o número alarmante, candidato Zé Alfredo, é que a maioria desses estudantes, principalmente da escola pública e do Estado integral, está vindo, mediante o aumento da fome e da miséria, está vindo por conta da merenda. Que a merenda também dobrou o valor, que antes era R$1,50 por aluno, chegou a... Dobrou não, chegou a R$6.
Imagine R$100 para comer 3 vezes por dia. Mas faz mágica na escola integral e se tem. Mas uma criança fica 3 horas na escola. No ensino integral, na escola integral, onde eu participo, eu digo isso com propriedade porque eu sou professor da escola integral. Então, há de se entender que avançou e avançou bastante. Inclusive o IDEB do estado de Alagoas, que era um dos piores, alavancou, está entre os 20 do Brasil. Então, mediante o avanço dado, a casa caminhando, o professor também teve o reajuste regularizado, que aumentou quase 80%, graças a Deus. Demorou, mas chegou. O que faltou? Então, no seu plano aí, enquanto deputado, que tem um projeto, não executou, o que você vai fazer diferente para facilitar? Qual a sua proposta? Não vou fazer diferente, não. Não vou inventar... Qual a sua proposta? Não vou fazer diferente, não. Não vou inventar nada, não. Primeiro que o papel de um deputado não é esse. Isso. Esse é o papel do governador. Eu acredito que o Rui Palmeira, como ele fez um bom trabalho na prefeitura de Maceió, inclusive deixou a capital da Maceió na 4ª colocação entre as capitais do Nordeste e pegou ela em último local. Ele fez um bom trabalho na educação com a doutora Ana Deise, à frente da Secretaria de Educação. Fez, é fato. É um cara conhecedor. E eu posso passar um suporte para ele, para fortalecer. Vamos lá. É importante demais. E aí, quando eu disse, viu, doutor Anderson? Nessa fase inicial é importante você trazer o aluno para a sala de aula. Você trazer incentivo para ele, você pagar para que o aluno venha mesmo. Porque se essa for a única forma, viu, Antônio, do aluno voltar a estudar, que venha. Porque nós temos um Estado rico, um Estado que recolhe, que arrecada muito. Então, esse dinheiro precisa ser devolvido para a população. Correto. O governador não foi encerrado, não. Uma pena ele ter feito isso apenas agora. Praticamente às vésperas da sua eleição para Senado da República. E a gente sabe que isso antes não existia. Ora, se ele fez apenas isso agora, tudo bem. Foi uma política para angariar votos para ele? Eu não sei. Mas sou de acordo de que a gente divida esse dinheiro com quem mais precisa. E é como eu disse, a gente só vai tirar o povo da miséria se a gente der a ele, viu, doutor Anderson? Conhecimento. A única coisa que liberta a gente é o conhecimento. Conhecimento. A gente, sendo conhecedor da palavra, a gente fica liberto. Então, entendeu? Correto. Não vou fazer diferente, não vou querer dizer que vou inventar pólvora, inventar... Não, nada. Tá certo. Tá certo. Uma pena ele não ter feito isso há tempos atrás. Só fez agora, praticamente às vésperas de uma eleição dele a Senado da República para talvez, não sei o que é. E saiu do governo, talvez esse dinheiro... Eu não sei o que é que vai acontecer e o que o próximo governador, que eu tenho certeza que será o Rui Palmeira, vai pegar, entenda? Mas não faria nada de diferente, apenas respondendo a você. Acho que o caminho ele encontrou, que é trazer o aluno de volta para a sala de aula. Talvez condicionar pagamento desse dinheiro à efetivação do aprendizado. Entendeu, antes? Você veio, seu dinheiro está aqui. Agora, acaba velho. Tu só vai pegar nesse dinheiro se tu fizer uma provinha aqui, tu passar. Não é assim? O que a gente precisa também cobrar. A gente precisa entender que nós temos direitos e deveres. A frequência. Então, parabenizar o governador Renan Filho por essa atitude. Por qualquer que seja a ideia dele, mas se foi válida. Trabalharei para manter isso daí, porque é importante mesmo. Importante a gente manter e trazer esse conhecimento para o aluno. Porque aí o conhecimento, é como eu disse para o doutor Anderson, é a varinha... E ele vai sair, bater asas e voar por aí para ser independente. Esse é o programa BR-360 aqui no seu portal BR-104. Estamos nos encaminhando para a última rodada do programa de hoje. Então, gostaria de pedir aos nossos entrevistadores que encaminhem sua última pergunta. Zé Alfredo, um dos temas importantes em Alagoas trata-se de segurança pública. Infelizmente, nos últimos dias, a gente tem um aumento que tem preocupado e amedrontado a população do estado de Alagoas. E sempre que a gente conversa, Zé Alfredo, por exemplo, com um membro da segurança pública, alguns, inclusive policiais, questionam as leis, porque muitas das vezes o policial diz, rapaz, a polícia prende e às vezes a justiça, baseado nas leis, acaba soltando. Então, para alguns membros da segurança pública, é preciso endurecer as leis. Você, enquanto legislador, vai estar ali justamente promovendo isso, promovendo projeto de leis e pode contribuir para o fortalecimento da segurança pública no estado de Alagoas. Quais as propostas de Zé Alfredo para esse fortalecimento da segurança pública no estado de Alagoas? No começo do programa eu falei que não havia punibilidade e dessa forma as coisas são fáceis de acontecer. Ora, eu faço uma contravenção e não sou punido. Vou fazer novamente, né, doutor Anderson? Ninguém me puniu. Eu fiz errado, me beneficiei com uma coisa alheia, ninguém me puniu, vou fazer de novo. Entende? Infelizmente, aquilo ali o cara acha que é normal e que é assim mesmo. Primeiro, a gente precisa exigir a punibilidade, para que realmente seja exemplo e um camarada ele não faça.
A gente precisa entender que o nosso policial ele é muito cerceado, assim, marginalizado, principalmente pela imprensa. A gente vê principalmente a Rede Globo macular sempre os nossos heróis, que eu digo que você ser um policial no Brasil de hoje é você ser um herói. E você está trabalhando para você manter uma ordem pública numa sociedade que está com um pensamento desorganizado, onde tem um líder que acha normal você roubar um celular para depois pegar uma cervejinha e vender. Não está normal, cara. Está errado. E que aquele policial, se ele cometer alguma coisa infracional, ou até que não, e levanta uma condição, ele fica ali para ser represado e ser punido. Você vê hoje a cidade de São Paulo, os policiais estão obrigados a andar com uma câmera no Rio de Janeiro. Poxa, que ação esse camarada vai ter? Tudo vai ser votar contra ele? Agora, entenda, eu acho assim, primeiro, a gente precisa rever essas questões de punibilidade. A gente precisa reforçar o policial. Porque só o salário do policial não dá para ele ter, assim, eu acredito, uma vida com o conforto que ele merece. Porque é brincadeira você dar a sua vida para proteger a vida do outro. Porque o policial faz isso 24 horas. Até mesmo quando ele não está de serviço. Porque todo mundo sabe que ali mora o policial o policial está ali, entendeu? Então ele está 24 horas sendo vigiado. Eu acho que tem que ter um tratamento diferenciado para ele. Assim, incentivos, talvez, até para a aquisição de alguns bens de consumo, para que ele consiga aumentar o poder de compra dele. Melhorar a questão salarial dele também. Ter um apoio jurídico forte dentro da corporação para algum processo que ele tenha, porque quando acontece um problema lá, eles que se virem para arrumar um advogado fora, e aí é tudo muito caro, não é barato. Então a gente precisa ter esse fortalecimento jurídico dentro da corporação, dentro da entidade. A gente precisa ter também um fortalecimento da família dele, que ele, como é trabalhador, ele pode estar lesado e se ele sofrer um alvejado, alguma coisa, uma incapacidade, que a família dele fica amparada. Então tem que ter um critério bem definido de amparo à família do policial, para que a gente fortaleça essa questão de segurança pública. Agora, a questão da insegurança não está no policial. O policial cumpre a parte dele. O problema está de cima para baixo. A confusão que existe na cabeça das pessoas que acham que todos nós, que todos eles que estão ali na clandestinidade, na marginalidade, são vítimas da sociedade. Então eles têm que cometer o que eles precisam cometer e está justificado apenas porque são vítimas da sociedade. E eu não concordo com isso. Zé Alfredo, esse projeto de câmeras nos policiais que hoje utilizam, por exemplo, em São Paulo, já é uma realidade, ele tem avançado em vários estados do país. E poderá, Zé Alfredo, estar eleito lá na Assembleia, chegar esse projeto sendo discutido naquele espaço. Eu barro ele. De que maneira você se posiciona? Eu barro ele na hora, eu voto contra, eu não aceito. Porte de armas, Zé Alfredo. Porte de arma é importante, eu não tenho arma, lá em casa não tem arma, posso até, né, mas tenho cuidado, tenho 4 cachorros lá em casa. Viu? Aí o que acontece? Eu sei que é importante a arma para equilibrar as forças. A arma é importante para manter, primeiro, a integridade física sua, a sua vida, para manter a sua integridade da sua família e para manter o seu patrimônio. Porque qual é a ferramenta do bandido? É uma arma. O bandido sabe onde comprar arma. O bandido sabe onde ir no mercado negro e comprar uma arma. E você sabe, eu não sei. Então é importante a sociedade deixar de hipocrisia, de estar condenando a arma, como se a arma matasse alguém. A arma não mata ninguém. O veículo mata mais do que a arma, uma moto mata mais do que a arma. Porque é o manuseio dela. Quem está por trás, a situação, lógico. Pode ter algum acidente. Eu acho correto o uso, a liberação das armas, o uso. Porque você precisa se proteger. Você está dentro de casa, você está com sua filha, você recebeu um salário, você está com sua moto, está pagando a prestação, você comprou seu telefone, o cara sabe que você não tem uma arma dentro de casa, meu amigo, ele dá um chute na sua porta, ele entra, e aí ele é capaz de fazer barbaridades com você, com sua mulher, com sua filha, seja lá o que for, rouba você e acabou. Então, esse negócio de que a arma prejudica, que a arma mata, tudo conversa. Paulão, sua última pergunta. A arma protege e equilibra as forças. Eu e o Paulão, imagina o tipo do Paulão, um cara tem 2x2, um guarda-roupa. Aí pega aqui o Lucas. Franzino, qual é a vantagem que o Lucas tem para se proteger do Paulão? Uma arma. Quando o Paulão vier para agredir ele, entendeu? A arma é feita para, além de proteger, equilibrar as forças.
Qual é a possibilidade de uma mulher ter de brigar com um homem? Nenhuma, mas se ela estiver armada, ela sabe se defender. Lógico, você tem que vender arma com seus critérios. Eu nunca fui lá em Jal. Nunca fui lá, eu não sei nem como é lá dentro. Eu nunca fui lá dentro. Entenda? Mas eu sinto a necessidade de que o cidadão, ele precisa de uma arma para se proteger. Paulo. Fato. Mas, Zé, o porte de arma em residência já está pacificado. É permitido. Mas o grande problema que se pode ver é o porte de arma fora de sua residência. O brasileiro não tem cultura suficiente para portar arma de fogo, porque é uma cultura totalmente diferente dos Estados Unidos. Porque o brasileiro é muito reacionário, é muito de reagir. Então, eu concordo não, viu? Eu acho o brasileiro Mas, muito Alfredo, passivo. eu queria pedir Então, só na sua Paulo, opinião, encaminhe na sua sua última opinião. pergunta e Zé Alfredo aguarda para responder. além da residência, o Zé Alfredo apoia o porte de arma fora da residência? Sim ou não? Eu apoio, rapaz, eu apoio que porque é o seguinte, quando você for comprar uma arma, eu acredito que você vai fazer um curso técnico para saber manusear uma arma. Vamos lá. Você vai fazer um curso psicotécnico, provas, que lhe capacite e lhe dê uma autorização de você usar arma. Eu não concordo com o seu pensamento de que o povo brasileiro é doido, é desregulado. Não. Eu não falei desregulado. Mas Não tem cultura ao suficiente. grosso modo, quer dizer que a gente é destrambelhado, Brasil. Não, reacionário, somos. reacionário. Nós somos Vamos passivos. ver o que diz o candidato. Nós somos passivos. Demais. Que o que a gente aceita, o que a população brasileira aceita de coisas erradas e não reage, a gente sabe disso. Então, nós somos um povo ordeiro, trabalhador. A gente, até quando a gente teve a proclamação da República, não houve derramamento de uma gota de sangue. Isso é o Brasil. É o Brasil da miscigenação do branco, o preto e o índio, que deu a gente força, energia. É o Brasil que é magnífico. Nós somos esse povo. Agora, botaram nas nossas escolas aquela cultura, geralmente ligada à esquerda, de que nós somos um povo desregrado porque só vieram habitar o Brasil ladrões, prostitutas e o povo desgarrado da Europa que ninguém queria. Não, nosso povo não foi feito desse povo, não. Nós somos fruto aqui, cara, de uma história até de igreja, antes que é de igreja. Os cavaleiros templários, que estavam defendendo a história, que estavam querendo novos espaços, que descobriram as Américas, cara. A gente tem uma história bonita. Agora, os livros contam de que a gente é um povo fruto de quem não prestava. Não, nós somos homens e mulheres de bem. O Brasil é, Alagoas é, entenda? Por isso que eu acho, Paulo, não concordo com esse discurso, dizer que o brasileiro é assim. Não é. O brasileiro é muito pacífico. Lógico. Então, vou lhe responder agora. Se é para portar arma, o cara vai fazer um curso. Se lá no curso ele não tiver aptidão, Paulão, é igual a carteira de motorista. Você não fez um curso, você não passou por um exame de baliza, você não passou por um exame de mecânica. O cara disse, Paulo, não está apto, vai usar. Entenda? Lógico, punir os riscos, porque no mercado negro, o bandido encontra a arma que ele quiser, do jeito que ele quiser. Agora, por que o homem de bem, um cidadão de bem, que não sabe onde é o mercado negro, vai ficar impedido de ter a sua garantia por conta de uma questão ideológica? É o que eu penso. Anderson, vamos continuar, Paulo. Nessa última pergunta, assuntos polêmicos são sempre Bota aí, abre o microfone aí pro são povo aí. passíveis da gente esticar, né? O ex-presidente Lula, hoje candidato a presidente, ele, em suas tantas falas e posicionamento, ele tem como pauta, né, e sobretudo a corrupção é uma marca de seu governo. Mas ele tem sinalizado, né, em suas falas, alguns pontos que você, como católico, como cristão, né, sinalizando sempre tendenciosamente a favor do aborto, a ideologia de gênero, direcionando para destruição da família tradicional. Lhe pergunto, você na condição de católico, você acha que, se eleito, o presidente Lula será um inimigo da fé cristã? Isso é uma pergunta. Você não tem a dívida, você não tem a dúvida. Complementando essa pergunta, assim, a gente percebe, até por determinados posicionamentos do ex-presidente Lula, que ele simpatiza-se com ditaduras. A Nicarágua, por exemplo, recentemente tem perseguido a igreja, fechado, prendeu bispos e padres. Como é que você avalia essa possibilidade de, uma vez Lula se tornando presidente novamente,
com essa pauta que envolve diretamente a moral cristã, que envolve diretamente a pauta cristã? Vamos lá. Vamos lá. Sou candidato a deputado, mas a pergunta avançou aí. Vamos lá. Eu acredito que o Lula é aquele cara fanfarrão, conversador. Às vezes a gente precisa acreditar no que ele diz e às vezes deletar, porque é um cara que mente muito, o Lula. O Lula é um cara que foi preso porque roubou o Brasil, foi liberado da cadeia por uma manobra jurídica, que fez com que ele cumprisse pena por 2 anos, e que após 2 anos foi que se identificou de que o local que ele foi julgado não era o adequado, entenda. Mas ele precisou passar 2 anos presos para que eles enxergassem esse foro errado, entenda? Mas por quê? Porque aí já iria prescrever pela idade do Lula. Se tem tirado o Lula logo no primeiro pedido, que foram feitos mais de 70 pedidos desse, e aí sempre negando, mas quando um conjunto de ideias, dos idealizadores, para liberar o Lula, para ele ser o formador de uma grande frente para combater o presidente conservador liberal, que essa turma progressista é a turma que quer resolver o problema do mundo e que muitas vezes ela não resolve os problemas de casa, não sabe arrumar a casa, o quarto dela. Um exemplo assim, mais ou menos. Então, o que eu acho? Ouvi pelas redes sociais, eu e acho que todo mundo, o Lula dizer que se eleito fosse presidente, e aí me preocupa de verdade, ele iria regulamentar as mídias, a liberdade de expressão, e ia dizer para padres e pastores o que eles deveriam falar e agir, não é assim? Que autoridade o Lula tem? O Lula fez algum curso de teologia? Entende alguma coisa da obra de Deus? Eu acredito que não. Então, como a gente sabe que o Lula é um grande mentiroso, talvez o maior mentiroso da nação, a gente não se preocupa porque acredita que ele está mentindo, aquilo ali é só uma forma dele chegar ao poder e abraçar os seus, porque eu acho que ele está na situação até do cara do anticristo. Professor Nivaldo Marinho, sua última pergunta. Eu acho assim. Aí vamos lá. Então, fica aí a incógnita. Ele vai cumprir o que ele disse, se ele cumprir o que ele disse, ele vai fechar templos e igrejas. Vai ficar igual a Nicarágua agora. É fato. É igual como é em Cuba, que a Bíblia lá foi rasgada e extinta. Fato. Então, quer dizer, eu acho que pode ser possível sim. É uma grande preocupação e uma incógnita para a gente. Professor Nivaldo Marinho. Muito bem, candidato. Nesse mesmo viés, existe um conjunto de fake news encaminhado e parece que casado e aceito e acatado pela maioria de evangélico, católico também, que acreditam nessa facela, que acham que tudo isso é verdade, tiram, inventam, certo, baseado... O Lula não disse isso, não? Falar, por favor. Aguardar, Zé Alfredo. E, infelizmente, uma boa parcela acredita nisso. Mas algo que não é fake news é o aumento da fome e da miséria. Inclusive, posso falar, deputado? Vou chamar de deputado. Deve. Inclusive, candidato a deputado, inclusive, o governo nega este aumento da fome e da miséria. O senhor é um empresário forte, trabalhador, tem uma planificação e pode constatar isso. Será que, de fato, as pessoas não pedem mais comida, não pedem mais pão? Como o senhor vê essas questões da fome e da miséria e da política de incentivo, distribuição de renda, chamada hoje Auxílio Brasil, que quando era Bolsa Família era coisa de vagabundo? Como o senhor vê essas questões? De fato, acabou do tema fome e miséria? Vamos lá? Você vota no Lula, não é isso? Não, vamos lá. O eleitor do Lula, ele tem vergonha. O eleitor do Lula, ele tem vergonha de dizer que vota no Lula. Você vota no Lula, não vota? Você, eleitor do Lula. Eu não estou aqui, eu estou para perguntar. Você me questionou e está me botando contra a parede porque eu voto no Bolsonaro. Agora, você não se assume. A pergunta... Você ser um cara eleitor do Lula. Vamos lá, eu vou responder agora aqui. José, eu voto em Lula. Não, peraí, Paulo. Vamos lá. A pergunta é essa. Aqui vamos lá. O Zé Alfredo está... Queria pedir para o professor Nivaldo, Zé Alfredo está com a chance de responder. Faz a pergunta, o Zé Alfredo responde. O presidente Bolsonaro como se ele fosse culpa da corrupção pelo Centrão. Primeiro, ele não faz parte. Porque esse dinheiro é uma regra do Centrão, preste atenção, é uma regra do Centrão e que vai para cada um político. Se o político desvia para A, B ou C, quem está desviando não é o presidente Bolsonaro. Mas esse dinheiro, ao exemplo do deputado federal Nivaldo Albuquerque, que eu voto nele, trouxe
para o estado de Alagoas 202 milhões. O presidente da República tem muito o que fazer do que estar fiscalizando esse dinheiro. Aí você acusa de que ele é corrupto porque existe a possibilidade... Está colocando a fala em minha boca. Eu só perguntei. É só a gente pegar essa fita do começo que você afirmou, que ele era corrupto por conta desse orçamento secreto. Ora, se esse orçamento secreto existe e ele é desviado por algum parlamentar, necessariamente não significa que o presidente Bolsonaro seja corrupto. Mas você associou que a corrupção dele... É conivente só. É a resposta. Não, conivente não. É um papel constitucional, tá lá, cara. O STF que age, que julgue, que tire. Tá lá, ele vai dizer o quê? Que não dá? Como? Tá lá. Secreto. As leis... Rapaz, as leis foram feitas, cara. Siga. O povo está ouvindo em casa, siga. Então, o que acontece? Você diz que ele é corrupto porque existe a liberação das verbas do orçamento secreto. Não. Se houver algum desvio, é de quem pegou. O presidente não está fazendo nada do que mais, está só cumprindo a lei. E outra, no caso do deputado Nivaldo Albuquerque, foi excelente, cara, que ele trouxe para o estado de Alagoas 202 milhões de reais. Não foi bom? Não? Vamos lá, eu vou dizer agora. É porque muitas vezes o eleitor do Lula ele tem vergonha de dizer que vota no Lula. Porque, assim, é tanta coisa contraditória dentro dele, mas a ideologia comeu ele tanto assim, que ele assume o papel da ideologia, mas se sente envergonhado de dizer que vota no Lula. Eu vou dizer agora, respondendo a sua pergunta que você fez. Vamos lá. Acalma o coração e responda. Quando eu morava na rua Presciliano Sarmento, atenção, Estou prestando. eu cansei de ver gente batendo na minha porta, pedindo comida e alimento. Cansei de ver. Vamos lá? Passou o tempo, o pessoal parou de pedir alimento. Parou. Hoje, eu não vejo ninguém pedir alimento em União. Vamos lá, calma. Você disse que a esquerda diz que o Brasil está comendo osso. Pera, como é que come osso? Assado, cozinhado. Você tem dinheiro para cozinhar o gás, para comprar o gás de cento e tantos reais, para cozinhar um osso? Que contradição é essa? Gente, como osso cru, não existe. Criou-se uma narrativa da esquerda para apenas dizer que a população brasileira, e aí é como o doutor Anderson disse, existe uma pesquisa onde o cara é pego, que ninguém sabe nem qual é o teor dessa pesquisa, que o cara, porque não fez uma alimentação, ele entra na margem de vulnerabilidade, insegurança alimentar. É a narrativa que a esquerda cria. Aí eu digo a você, nunca se distribuiu tanta renda no Brasil como no governo Bolsonaro. Foram 292 bilhões de reais dados a quem mais precisava de dinheiro. Quando o seu governador e o seu prefeito fechou a cidade, quando o seu governador e o seu prefeito fechou a praia, quando o seu governador fechou as escolas, o presidente Bolsonaro estava dando dinheiro ao povo e disse, gente, a fome mata mais do que a pandemia. E eu vou dizer mais, essa pandemia, essa doença existe, tá certo? Eu nunca vi, viu, uma pessoa passar perto de mim doente, nem eu soube que naquela casa, na outra casa tivesse ninguém doente. Não estou negando a doença até existe. Agora que foi criada uma situação para ser uma coisa política, até da ordem mundial, é porque o programa já está acabando, e a nova ordem mundial, a gente sabe que são os metacapitalistas que estão por trás disso. São os caras que têm tanto dinheiro, viu, antes, que não sabem onde gastar. E aí, qual é a menininha dos olhos desse cara? É o Brasil, cara. Então, o que é que se faz? Como é que a gente vai chegar no Brasil? Nós vamos tomar pela força ou vamos tomar pelo poder? Vamos tomar pelo poder do voto, que é o que está acontecendo aqui na América Latina. Praticamente nós só temos hoje 3 países que são considerados conservadores, que os outros todos estão na linha de esquerda e todos falidos, quebrados, com seu povo na miséria. É isso que você quer levar o povo brasileiro votando no Lula. É o que acontece hoje na Argentina, que era a nossa coqueluche aqui da América Latina, para dizer que era um país europeu aqui dentro, na nossa América Latina. Zé Alfredo, estamos chegando diante do adiantada hora, ao final do nosso programa, e eu gostaria só de justificar, com respeito a todos os internautas que estão acompanhando, falar de mim, né? Falar do programa BR300 não é gerar nenhum tipo de polêmica. Aqui é o entrevistador faz o questionamento e o entrevistado responde. A gente pode, inclusive, não concordar um com o pensamento do outro, mas o momento é de ouvir o que pensa o candidato e, claro, os entrevistadores têm total liberdade para fazerem os seus questionamentos. Eu gostaria de agradecer principalmente ao internauta que esteve acompanhando e gostaria de iniciar o agradecimento pelo professor Nivaldo. Professor Nivaldo, sempre uma honra, uma satisfação ter a sua presença aqui no portal BR-104 e no programa BR-360. Uma vez, obrigado a todos que nos ouvem, que nos assistem, e que bom ter este momento para você que está em casa poder avaliar a pergunta e a resposta. Que bom que você pode, no dia
Votar. O 10, que achar 7, 8, 9. melhor para você Eu quero ver se o e União para, Professor escute, Zé Alfredo. e para toda a comunidade brasileira. Sempre motivo de honra, Anderson, Paulão, Antônio Boqueque e para o senhor também, deputado. Eu chamo deputado porque eu espero que o senhor chegue lá e mostre projetos, de fato, para Zé toda Alfredo, vamos aguardar. a comunidade, né? Porque o governo e os legisladores têm que legislar para todos e não para meia dúzia ou para metade do país. Forte abraço a todos, Agradecendo boa noite. também ao professor Nivaldo Marinho e ao conselheiro tutelar e advogado Anderson. Boa noite, Anderson. Foi uma honra ter a sua presença em mais um programa BR 360. Eu que agradeço, Anthony, ao Paulão, ao Nivaldo, agradecer a todos os telespectadores que têm nos acompanhado nestas noites de quinta-feira, agradecer ao ZA e, como sempre, eu costumo deixar uma breve mensagem: as 3 virtudes teologais, esperança, fé e caridade. Essas são virtudes que nós recebemos de Deus, nós não a temos por nós mesmos, é Deus quem nos ilumina. E a palavra vai dizer que o justo viverá pela fé. E é importante compreender que a fé está acima da política. Nós partimos, se a fé está acima, nós partimos dela. Porque nós só seremos um bom político, um bom homem, um bom trabalhador, um bom profissional, se a fé nos iluminar. Ou, se a fé é a base, nós partimos dela para ser um bom servidor, seja público ou seja no ambiente familiar. Então, que Deus nos abençoe e nos ilumine com as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Mais uma vez, obrigado ao Anderson. Agradecer também ao advogado Paulão pela presença nessa noite no programa BR 360. Esse é o Anthony, ao professor Nivaldo, ao doutor Anderson e ao candidato Zé Alfredo e todos aqui que nos assistiram a noite toda. Obrigado, Zé, pelo esse discurso, esse debate democrático. E graças a Deus estamos numa democracia onde antagônicos podem se reunir em uma mesa para debater ideias e sugestões. E agradecer também ao nosso convidado da noite de hoje, o candidato Então, 10 minutos deputado ainda? estadual, o Zé Alfredo. Não, seja breve, porque sem dúvida alguma 10 minutos, já 39 avançou espera aí. a hora e sem dúvida Mas alguma é você vai bom, ser objetivo rapaz. para É falar, bom, inclusive, rapaz. com o Eu quero eleitor que dizer- acompanha. Eu quero dizer ao Alagoano agora, mandar um recado para o Alagoano, para a mãe de família, o pai de família, a você que está ouvindo agora um pouco. Na verdade, a gente precisa entender que a versão de um político que a gente precisa é de um político que ele seja produtivo, ele tenha inteligência, ele tenha um pouco de ousadia, porque se ele não tiver essa ousadia e esse poder do conhecimento, ele não vai ser um bom político. E eu vou dizer ao professor Nivaldo, E eu estou para ouvir. político que tiver medo de tomar medidas impopulares. Eu fui aqui hoje, tipo, meio que constrangido para falar sobre a questão de governo federal, mas não tem problema não, entenda? Agora eu não sei como é que você, um cristão, filho de Deus, você vota num cara que é a favor do aborto, que é contra a família Mas, tradicional. Alfredo, Vamos lá. não é Vamos momento lá. para Então, o que eu digo aqui é o seguinte, criticar o funcionamento não, de sim, ninguém. cada Nós um, estamos, como disse eu inclusive levei o meus Paulão, nós apelos, estamos em uma democracia, cada um Isso. tem a sua escolha, inclusive aqui o senhor teve espaço para expor a sua. A pluralidade existe, é a minha esse é o nosso opinião. propósito, Zé Alfredo, Obrigado. é ouvir seu Professor posicionamento, suas Nivaldo, ideias. vá desculpando aí, mas tudo bem. É a pluralidade que a gente precisa entender. Lógico, eu respeito você como de bem que é. Inclusive, a gente tem relação comercial. Você é homem de bem, infelizmente, mas tem essas diferenças ideológicas, que eu não entendo, mesmo porque a gente pertence à mesma igreja. Amém. Então, vamos Vamos respeitar, lá. então. Então, o que eu digo assim é o seguinte, que o Palmarino procura aí nas redes sociais de Zé Alfredo, procura saber uma coisa, porque o Zé Alfredo foi um cara que teve uma coragem aqui em União dos Palmares, na condição de vice-prefeito, e denunciou o que eu achei que era errado. Fiz o meu papel, não fugi das minhas obrigações, sofrível, e penso que não é fácil não. E na final de contas existia ainda um lado emocional que ligava no caso, à época. E que resolvi trilhar um caminho político doloroso, mas dormindo o sono do justo, entenda? Então, eu peço que você acompanhe aí um pouco a vida de Zé Alfredo, procure saber que a gente está escaldado já desses políticos que são os mesmos, e que praticamente nada acontece. A gente está num estado hoje que precisa de muito, de um político que trabalhe, que acorde cedo, que tenha conhecimento, que tenha Deus no coração de verdade. Enfim, eu sou cristão, e o Anderson falou uma coisa importante, a esperança, a fé, porque se não for agir com a vontade de Deus, Anderson, você não precisa fazer.
Porque a verdadeira morada ela não está aqui não, viu, Anderson? Ela está lá em cima. Muitos condenam a verdadeira morada aqui na terra por uma coisa ou outra, mas tudo bem, vamos lá. Então, eu queria falar mais um pouco sobre a minha candidatura. A gente pensa muito sobre o esporte, a gente pensa sobre muito turismo aqui no União dos Palmares. A gente sabe a questão da infraestrutura que deixa muito a desejar aqui na nossa região. Mas, enfim, agradecer a você pelo espaço, dizer que eu quero a confiança do alagoano e, sobretudo, do morador da Zona da Mata, dos amigos de Bateguara, de São José da Laje, de União dos Palmares, da cidade de Branquinha, da cidade de Mundaú, porque eu sei que eu vou trabalhar muito para a nossa região. A gente precisa fortalecer São José da Laje no quesito carnaval, festa, a Princesinha das Fronteiras, uma cidade que vem crescendo e evoluindo, dando um bom exemplo até para a União dos Palmares, que não se rendeu à força política de vender a concessão das águas. Um grande respeito que a população de São José da Laje teve da prefeita atual quando não vendeu a concessão das águas, muito importante. O União dos Palmares não precisava vender a concessão das águas. A gente tem um prazo todinho para adequar a situação. Praticamente a questão da água potável, a gente já estava praticamente cumprindo a meta do marco regulatório do saneamento básico. A gente precisaria até 2033 de apenas fazer algumas correções na questão de saneamento. Não precisaria vender o sistema de água. Precisaria sim que a gente fizesse uma reestruturação, fizesse um trabalho de base, mas enfim, tudo bem. Dizer que é isso, quero a confiança do alagoano, quero ser um deputado estadual por Alagoas, para, sobretudo, trazer emprego para a União dos Palmares, melhorar a educação dos nossos jovens, trazer para a União dos Palmares uma extensão da Universidade Federal de Alagoas, porque foi possível trazer para Palmeira dos Índios, para Viçosa, para Santana do Iponema, para Delmiro Gouveia, Arapiraca, e por que não traz para a União dos Palmares? O que é que a União dos Palmares tem? Muito obrigado, de pior Zé dessas Alfredo. outras cidades. Um forte abraço. Pela presença, Zé Alfredo, aos nossos entrevistadores, ao nosso entrevistado, agradecer a toda a equipe que esteve acompanhando o candidato, agradecer a equipe do Portal BR-104, a Rayane, ao Ravel e, sem dúvida alguma, a você, internauta que esteve acompanhando. Volto a dizer, o propósito do programa BR-360 é trazer aqui os candidatos para que, questionados, falem sobre suas propostas, sobre seus pensamentos e que você, como incentivei do início do programa e faço sempre, esteja avaliando o posicionamento de todos que passam por aqui. Gostaria mais uma vez de deixar um convite. Amanhã, a partir das 13 horas, no portal BR-104, temos o Jornal do BR, onde estaremos, inclusive, repercutindo um pouco dessa entrevista de hoje com o candidato a deputado estadual Zé Alfredo. A todos, o nosso agradecimento. Fiquem com Deus e uma boa noite.